Viu? Sempre voltar a Ibitinga é uma alegria. E ouvir isso da Valderez, que a casa me ama como um filho, deixa muito feliz, porque o amor de uma mãe, ou o amor que se dedica a um filho, é o mais puro, o mais parecido com o amor que Jesus mostrou para nós. E temos vários tipos de amores, amor de namorada, amor de esposa, de marido, de primo, de colega, mas o amor de um filho, como um filho, é porque uma mãe ou um pai ama. E quem já tem mãe e pai sabe o quanto isso é verdadeiro e valioso. Então, muito obrigado. Espero retribuir a vocês uma palestra sincera e que levemos para a nossa casa algo prático, algo que se aprende para a gente colocar na nossa vida, tá bom? Tenho certeza que isso é uma lição que todos deveríamos aprender quanto antes para sofrermos menos. E já está ficando rotina, mas obrigado, Vanilda, minha amada companheira, amiga, que vem comigo, traz sempre a Ibitinga, e que é tão prazerosa essa viagem, passa tão rápido, nem percebo que a viagem de Ibitinga tem 4 horas de Bauru até aqui. Mas então vamos fazer um tema que é muito importante, que é entender que vai chegar um dia, pessoal, que todos nós vamos precisar se despedir dos filhos, mesmo que o amemos, vamos precisar nos despedir do esposo ou da esposa, dos amigos, se despedir da nossa própria casa, das coisas nossas lá do nosso quarto, porque teremos que morrer. Esse dia chega para todo mundo e quando chega para alguém que você ama muito, dói muito forte. Parece que é contraditório até, quando você está vendo um jornal e vê lá notas de falecimento, quando você vê um nome que você não conhece, parece que é tranquilo. A gente vira a página, vê que filme que está passando no cinema. Mas quando o telefone toca 3 horas da manhã na sua casa, o coração dispara com medo de uma notícia da morte de alguém ou do acidente de alguém. E nós sabemos que amar é positivo, faz bem sentir esse sentimento no coração. Mas chegará o dia que vamos ter que despedir dos amados. E esse dia não precisa ser um dia de sofrimento, porque na verdade é o retorno para a nossa casa, é um dia natural. A doutrina espírita nos mostra muito essa realidade, esse pedido que é feito, ensinado, orientado, mostrando que a morte faz parte da vida. Para desencarnar, basta estar encarnado. Há poucos dias, próximo a 2 semanas talvez, desencarnou uma grande amiga, esposa de um grande amigo, o Renato Vernaschi, palestrante lá de Bauru, e ela teve um ataque do coração, ela teve um infarto, e desencarnou assim, no mesmo dia, vamos dizer. Nem deu a notícia de que adoeceu e nem nada. Tanto que quando recebi a notícia, achei que era um acidente de carro. E a gente percebe o quanto isso nos fere, nos machuca. E uma esperança que guarda no seu coração, que pelo menos para os espíritas, e não é exclusivo de espíritas, é a possibilidade de se falar com esse ente querido. Receber uma notícia, uma carta psicografada trazida por um médium de respeito. Alguém aqui já recebeu uma carta psicografada? Não dá um alívio? Não dá um sossego maior no coração? Isso, pessoal, é a demonstração de Deus para nós que há essa possibilidade. Há esse recurso de algumas pessoas terem uma faculdade chamada mediunidade que possibilita essa comunicação. Não só a psicografia, mas a psicofonia, a vidência, todas as faculdades, as vertentes, as ramificações da mediunidade nos mostram a continuação da vida após a morte. Mas o assunto de hoje é algo que é muito interessante, por quê? Porque foi perguntado ao Chico Xavier no Pinga Fogo, na TV Tupi, se alguém já assistiu, lembra, ou então reassistam e vejam esse detalhe. Tem inclusive um livro que nós vamos ver essa resposta que ele deu, Chico Xavier, do Pinga Fogo. Olha que livro bacana, ó, tem uma gota de fogo aqui, olha. É um furado. Não é que eu que queimei, não. O livro é assim. E que pergunta para ele se há a possibilidade de nós nos comunicarmos com os entes que se foram através de equipamentos eletrônicos. Vocês podem perceber que a nossa tecnologia está crescendo rápido demais. Vocês lembram que a tecnologia para se comunicar era através de carta. Você mandava uma carta, chegava depois de uma semana lá, a pessoa lia, respondia por uma semana.
Imagine a complicação se a Valéria, a Valderez, quisessem marcar uma palestra comigo por carta. Tá, pode ser um dia uma palestra aqui? Eu respondo, sei lá, uma semana depois. A data já está ocupada. A facilidade com que os meios de comunicação, a internet, está dando aos seres humanos é algo que remeteu a essa pergunta. Se seria um dia possível nós recebemos uma carta psicografada por e-mail. Parece sim piada, parece, você está louco? Mas foi perguntado a Chico Xavier e vocês vão ver a resposta que ele trouxe para a gente. E essa palestra surgiu, a ideia de se tocar nesse assunto, pela dor que eu via nas filas, quando o Orlando Noronha Carneiro vai a Bauru, aquelas pessoas que dormem na fila, que vão cedo, de manhã, para receber a carta no dia seguinte, passam o dia todo, a noite toda na fila, e vocês sabem que não dá para dormir na calçada, principalmente nós que não estamos acostumados a dormir fora da nossa cama, fica ali, passa uma noite dolorida, no dia seguinte está esgotado. Eu vejo quantas pessoas assim, dando o máximo pela possibilidade de receber uma psicografia. E que maravilha seria se pudéssemos receber algo sem ser através de um médium. Não é que o médium é ruim, ou não é que o médium não possa fazer, mas o próprio Chico Xavier, que recebia muitas pessoas diariamente, às vezes lá um grupo de 500 pessoas, 600 pessoas, dava 8 cartas, entregava 12 no máximo. Olha a desproporção de corações que, claro, se alegram por cartas dos outros, mas você quer receber a sua. Você fica feliz pela pessoa que está ao seu lado, mas você gostaria muito daquela comunicação. Mesmo que nem precisasse, porque sabemos que, como o Chico Xavier respondia às mães que perdiam os filhos, não se esqueçam que antes de serem seus filhos, eles são filhos de Deus. E Deus nunca desampara ninguém. Mas nós muitas vezes brigamos com Deus, nos magoamos com a espiritualidade, quando acontece de alguém parece que ir embora mais cedo do que a gente supõe. Eu estava em casa há um mês atrás, mais ou menos, da minha mãe, estava lá visitando, e a minha mãe gosta muito de escrever as coisas que ela gosta de ler. Ela lê uma coisa, ela escreve um pensamento. Se algum dia vocês entrarem na casa da minha mãe, vocês vão ver que é verdade, que na parede de entrada está cheio de coisa grudada, assim, cartas escritas à mão, bilhetinhos, desenho da Ana Luísa, do Rafael, do Henrique, os netos dela. E ela chegou para mim, deixa eu ler uma carta para você, que é muito interessante. E você que gosta de espiritismo, diz ela, vai achar bacana. E ela leu o que eu vou ler para vocês agora. E esta carta me remeteu a escrever essa palestra e compartilhar com vocês esse pensamento. Olha que legal. Só para ficar mais fácil de entender. Um casal foi comemorar os 20 anos de casado, ou algum tempo, na mesma colônia, no motel que fazia-se há 20 anos atrás. E lá acontece uma coisa muito interessante. Presta atenção nessa história que tem a ver com essa possibilidade de se escrever uma carta por e-mail depois de morto. Um casal decide passar as férias numa praia, no mesmo local onde passaram a lua de mel há 20 anos atrás. Maravilha. O casal estava com 20 anos, quando casou, hoje com 40, foram comemorar depois esses anos. Por problemas de trabalho, a mulher não pôde viajar junto com seu marido, deixando para ir alguns dias depois. Quando o homem chegou no hotel e foi para o seu quarto, viu que agora havia um computador lá com acesso à internet, coisas que não havia antes. Então decidiu enviar um e-mail à sua esposa, mas não se lembrava bem e errou uma letra na hora de digitar e enviou este e-mail para outro endereço eletrônico. Até aqui tranquilo, né? Está bem entendido. O e-mail foi recebido por uma viúva, agora que começa, que acabava de chegar do enterro do seu marido e que foi conferir os seus e-mails e desmaiou instantaneamente. O filho, ao entrar na casa, encontrou sua mãe caída perto do computador e na tela poderia-se ler o seguinte:
Olha que legal. Então o marido, escrevendo para a esposa que não foi viajar com ele, por causa de problemas de trabalho, troca uma letra e este e-mail vai para outro endereço de uma viúva que acabava de voltar do cemitério do enterro do seu esposo. E o e-mail era esse aqui, ó. Querida esposa, cheguei em meu destino final. Provavelmente você se surpreende em receber notícias minhas por e-mail, mas acredita que agora tem computador aqui e podemos enviar mensagens às pessoas que amamos. Minha viagem não foi muito boa, passei por umas turbulências. Olha como dá sentido dos dois jeitos. Muitos gritos das pessoas que faziam a viagem comigo, mas fazer o quê? O dia estava marcado, não tinha como voltar atrás. Acabo de chegar e já me certifiquei que está tudo preparado para a sua chegada aqui, na sexta-feira que vem. Ó, se vocês morrerem um dia, aliás, vocês vão morrer, e for trazer uma carta para mim, não me avisa o dia que eu vou morrer. Deixa que eu encontro a morte na hora certa. E ó, se vocês um dia estiverem numa reunião mediúnica, como eu participo com a Van, e algum espírito falar, Vanildo, eu sei o dia que você vai morrer, sem medo não, pode falar, fala aí, fala o dia que vai ser. Muitas vezes eu desafiei o espírito que queria perturbar, então mas pode me falar, eu vou me preparar bem para esse dia, porque ele não sabe esse dia. Ninguém tem essa informação a não ser Jesus e Deus, até porque depende muito de nós também o comportamento aqui. E os espíritos superiores não sabem? Sabem, mas eles não vão falar. Eles não vão nos perturbar assim. O que adianta falar que vocês vão morrer amanhã? Vocês acham que vocês vão fazer um testamento com calma, despedir, fazer... Não, a gente desespera. Então, aqui já dava para saber que a pessoa estava despreparada. Então, voltando um pouquinho, ó. Acabo de chegar e já me certifiquei que está tudo preparado para a sua chegada aqui, na sexta-feira que vem. Pelo jeito, vem muita gente com você. Tenho muita vontade de te ver logo, meu amor, e espero que a sua viagem não seja tão conturbada quanto a minha. Mas não posso prometer nada. Ah, não posso me esquecer, não traga muita roupa, porque aqui faz um calor infernal. Não devia ser muito legal esse lugar, né? Mas pessoal, é o seguinte, a gente fala em calor, mas em Bitinga não é quente, né? Vocês não sabem o que é calor, né, pessoal? Fez um calor esses dias, né, atrás, um calor prolongado, lá em Bauru, assim, faz um calorzão, mas quando chove depois, dá aquela refrescada, mas não refrescava, meu. Também estava demorando para chover. Olha só então, que coisa interessante. Brincadeiras à parte, isso até é um fato que pode ter acontecido, pode acontecer, mas a questão é, pode-se realmente um dia se receber uma carta por e-mail de alguém que desencarnou? Bom, se existe a internet, que é algo mais imaterial, é mais fácil escrever uma carta por e-mail do que a escrita direta como Allan Kardec presenciou. Allan Kardec muitas vezes, através da escrita direta, ele deixava, eu já tentei fazer isso em casa, não funcionou, deixava lápis e numa gaveta, em branco a folha, fazia a reunião, quando chegava lá estava escrito, tinha uma carta escrita lá. Mas precisa da mediunidade de efeito físico e tudo mais, mas é uma possibilidade. Mas isso parece ser mais difícil do que eletronicamente uma comunicação. A gente capta onda de rádio, a gente capta tantas ondas que estão por aí, basta descobrir o aparelho que faça isso. Se nós temos a espiritualidade aqui com a gente, por que não desenvolvemos alguma coisa que seja possível fazer? E Chico Xavier recebeu essa pergunta do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que passou os seus últimos 11 anos em Bauru. Falaram para ele vir morar em Bitinga, ele falou que era muito frio aqui em Bitinga. Essa parte do frio é mentira, nem que ele é. Mas que ele foi lá e ficou trabalhando no Centro Espírita Amor e Caridade e se dedicava muito a essa possibilidade, a comunicação com os espíritos via rádio, ou sintonia e ouvir a voz dos espíritos via rádio. Ele estava no Pinga Fogo, e quem conhece o Dr. Hernani, sabe o nível de homem que é ali, não é um bobalhão, não. Era estudioso, sério. Ele, inclusive o Lauro, esposo da Vanilda, faz o curso do Espiritismo Científico, lá em Bauru, que é um curso onde o Dr. Hernani deu início, começou o seu estudo lá. Olha só a pergunta, então, que o Dr. Hernani Guimarães Andrade fez.
Chico Xavier. Alguns cientistas europeus, como o Dr. Konstantin Raudiv, estão logrando obter, por processos eletrônicos, comunicações verbais com seres inteligentes de outro mundo. Suspeita-se que tal mundo seja aquele habitado pelos que já viveram aqui e estão desencarnados. Pedimos a gentileza de nos informar se realmente já se está conseguindo tal intercomunicação eletrônica entre os vivos e os desencarnados. E em caso afirmativo, pergunto a você também se futuramente a humanidade conseguirá ver os desencarnados usando aparelhos eletrônicos, como por exemplo uma câmera espiritoscópica. Olha que legal a pergunta. Eu gostaria muito de poder ter acesso. Eu já pedi, já contei a Van, na minha reunião mediúnica, já fiz tanta prece para pelo menos que eles permitissem eu ver um pouquinho a espiritualidade, a movimentação dos espíritos superiores, o trabalho. Eu pedi que eu queria só ver a parte bonita. A parte do sofrimento eu não quero. Quando eu vim para essa encarnação, eu não me lembro, mas pelo que eu me conheço hoje, devo ter perguntado assim: Senhor, eu não posso ter mediunidade? Eu acho tão bonito ter mediunidade, eu queria fazer igual o Chico Xavier. E ele falou: claro, filho, você pode vir. Tem muito sofredor precisando de médico, querendo trabalho. Não, mas sofredor não, Senhor. Eu quero receber Allan Kardec. Eu quero receber o Jesus de Nazaré. Essa turma. Então é melhor você não ter. E eu sou uma porta trancada para a mediunidade. Eu sei que todos somos médios, já vimos uma formação de Allan Kardec. Porém, pessoal, eu não consigo perceber nada. Quando eu estava no COEM, que é o curso de orientação espíritas mediúnicos, eu estava lá, eu era aluno, fiz 2 COEM, fiz um com Moisés e um com Richard. Depois até dei o COEM também a aula, mas estava no COEM e teve o primeiro ano o livro dos espíritos, o segundo ano o livro dos médiuns. Eu queria muito ter a mediunidade. Eu até na minha desinformação achava que fazer o curso do COEM era como fazer um curso de odontologia, me daria a graduação para ser médium. Ou que fazendo um curso de habilitação de um automóvel me daria o direito de dirigir. Não é isso. O médium nasce médium, é do corpo físico dele, viu? É intransferível. A glândula pineal, a nossa epífise, é que tem a capacidade de captar as partes mediúnicas. Então, a nossa mediunidade não é adquirida por um estudo. Ela é claro que ela é desenvolvida, é educada, é elaborada. Um exemplo que é bom. Uma vez eu estava em Bento Gonçalves, lá no sul, e fomos numa vinícola degustar alguns vinhos. E estava lá o rapaz, o enólogo, explicando para a gente. E ele falou: experimente esse vinho aqui. Você percebeu que ele é mais frutado, assim? Não sei, eu senti um gosto aqui. Não sei o que é isso aqui. Experimenta esse outro, você vê. É o mesmo vinho? Não, esse outro é amadeirado, ele é mais... Experimenta esse terceiro. O terceiro para frente já não estava se distinguindo nada. Eu não percebia. Eu até falei: eu acho que isso aqui vocês estão falando porque vocês estão falando. Está vendo o rótulo aqui? Quer ver como não é? Chamou um outro enólogo, ele matou certinho. Esse é tal coisa, esse é tal coisa. Eu falei: poxa, eu tenho as mesmas papilas gustativas que essa pessoa, mas ela não está treinada. Eu não consigo distinguir. Quem começa a degustar, começa a perceber, começa a sacar essa diferença. A mediunidade seria isso. O médium que tem a mediunidade, nunca estudou, não sabe como trabalhar com ela, fica refém, sofre, não consegue controlar as perturbações, dá piti em lugares que não pode dar. Quantas vezes eu já não vi pessoas assim passando mal mesmo, porque não soube se controlar. E saibam que aqui tem médiuns, com certeza, ostensivos, já vamos entender essa diferença, mas vocês têm o controle do corpo de vocês. Nunca um espírito é capaz de induzir vocês a matarem alguém, a responderem feio para a mãe, a traírem a esposa ou o esposo por uma ação mediúnica incontrolável. Então esse argumento não cola. Mas ele me influenciou. Sim, mas a palavra final sempre será sua. Vocês lembram do Padre Quevedo? Eu adoro o Padre Quevedo. Ele faleceu. E ele falava uma coisa que era muito bacana quando ele queria provar
que não existia espírito ou qualquer coisa assim, e que não provava exatamente como ele falava, mas ele falava, se existe espírito, por que então não dobra meu dedo? Dobra meu dedo, faça isso, ó. Não faz, pessoal. Ninguém tem o controle do seu corpo, a não ser você. Tanto que o médium, quando empresta o seu corpo para a mediunidade, a qualquer momento ele interrompe. Eu estou lá conversando com um médium, por exemplo, né, o médium dando a comunicação, e aqueles espíritos falantes que não param de falar, e qualquer coisa ele fala por cima, eu falo assim para Keila, por exemplo, Keila, segura um pouquinho, deixa eu falar um pouco agora. A médium para de falar, e ele tem que escutar, é porque ela tem o controle. Algumas outras vezes o espírito está com muita raiva, muito raivoso, e quer falar um palavrão, quer ofender, ela troca a palavra, ela consegue demonstrar a irritabilidade dele, mas ela mantém o nível da educação, porque é claro e notório que muitas vezes a gente acha que não, mas tem sempre o controle. Já aconteceu poucas vezes, graças a Deus, durante uma palestra, um espírito lá começar a se manifestar. Eu não sei se é teatro, porque tem muito disso, a gente gosta muito de aparecer, ou se é uma humanidade muito deseducada, mas isso não pode acontecer. E vocês, mesmo que sejam médiuns ostensivos, num lugar onde perceberam a presença de alguém, poupa as pessoas que estão ali, não são espíritas, poxa, ou que estão ali e não querem agora uma comunicação mediúnica, poxa, tem a postura. É como eu sou dentista, eu vou ao mercado, e lá eu não posso fazer um exame clínico na pessoa, estou comprando maçã, vou olhar, eu sou dentista, mas nós temos um lugar específico para ir lá, reservado, com proteção, com iluminação. Você é médium, mas você não vai dar comunicação em qualquer lugar. E se você estiver na sua casa fazendo evangelho no lar, está lá na praia, começar a sentir presença, controle-se. Evangelho no lar não é reunião mediúnica. Evangelho no lar é para você estudar o evangelho, comentar com a família, e a presença dos espíritos superiores, que são bem-vindas, como dos inferiores também são bem-vindas, vão assistir e ouvir sem manifestar nada. Tá bem, pessoal? Porque a mediunidade, a Jambu com Chico, é algo muito importante, de muito sério, muito respeito, e tem que ser trabalhado. Então, ele perguntou isso ao Chico Xavier. Então, só concluir a parte do Cohen. Eu estava lá e queria muito ser médium. Quando começou o segundo ano, livro dos médiuns acabou, começa a concentração. É aquele momento que o professor fala, pessoal, agora vocês fechem os olhos, nós vamos começar a permitir a comunicação mediúnica. Quem sentir alguma coisa diferente, levanta a mão, me chama. Qualquer coisa, vocês podem sentir uma dor no dedão do pé, uma tristeza que invadiu de repente, uma angústia, um medo de chuva, alguma coisa, uma sensação de corpo está queimando, vocês chamem que eu vou lá. Eu falei, agora vocês vão ver só o que é. Nada. Aí de repente um rapaz ele começa não é possível que se aí vai ter e eu não. Eu anotei, percebi bem quem era. Na próxima vez eu sentei do lado da pessoa. Encostava o cotovelo nele assim, passa um pouco para mim. Porque se o Espírito vai se manifestar, ele vai ter que passar por aqui. Estou cercado dos dois, nada. Um chorava, outro ria. E eu não conseguia notar nada. Não tenho mediunidade ostensiva, mas isso não significa que eu não tenha mediunidade, que eu não receba uma informação do meu anjo da guarda, que eu não receba uma informação do obsessor. Essa comunicação está aberta para todos nós. Por isso é importante vocês conhecerem quando um pensamento é sugerido, quando não é. No livro dos Espíritos ele fala, geralmente um pensamento que vem primeiro é seu, geralmente. Você teve uma ideia, dali para frente vem uma ideia antagônica. Pode ser já de alguém que não é você. E os pensamentos, pessoal, são como microfones falando, veja o espetinho de carne na promoção, o espetinho de frango, quem vai querer? Olha cá, fica... Você acha que esse anúncio vai atrair vegetariano ou quem gosta de comer carne? Vai atrair quem gosta de comer carne. Se eu estou vendo produtos aqui, verduras, pessoal, olha só, abobrinha, nabo, não sei o quê. Nabo, né? Um bom exemplo, nabo. Vai atrair quem gosta dessas frutas. O seu pensamento é um convite, é um anúncio. Obsessão é convite, pessoal, é convite. Vocês convidaram eles para entrar. Se você ler, por exemplo, Obreiros da Vida Eterna, você nota
que dependendo da pessoa que havia desencarnado, os espíritos não tinham acesso àquela casa. André Luiz muitas vezes perguntava assim para o Aniceto: Aniceto, por que aqueles espíritos estão lá fora e não entram aqui? Sendo que nós já vimos outros velórios, também na casa, que os espíritos entravam sem pedir nada e ficava cheirando perto do rosto do defunto, ficava ali bisbilhotando. Por que falou, é que esta casa, André, fazia-se evangelho no lar, era uma casa onde a moral se cumpria, nunca foram convidados a entrar, não entram, não têm acesso. Blindem a casa de vocês, pessoal, blindem com os bons pensamentos, com bom comportamento, com prática do evangelho no lar, com respeito. Vocês atraem espíritos bons, é bom ter boa companhia. Aquela frase é verdadeira: diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Ah, você fala isso, está certo, eu posso dizer, diga-me quem és, eu te digo com quem andas. Se você quiser pensar do lado espiritual, também vale bem. Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Porque você atrai, você convida, você está sempre conectado, acessível a essas pessoas. Mas então, olha que resposta interessante que o Chico Xavier trouxe para a gente. Então, ele perguntou: é possível um dia se comunicar por eletrônico? É possível colocar uma câmera espiritoscópica a ponto de ver? Eu adoraria, como não tem mediunidade, imagina se virasse um óculos, pessoal. Um óculos onde eu posso ver espíritos. Que medo aqui. Que já teria quantas pessoas aqui perto. Ou se existisse um óculos, assim, essa tecnologia fosse desenvolvendo, e quando eu colocasse, as pessoas ficassem de duas cores. Os bonzinhos ficariam azuis, os malzinhos ficariam vermelho. Imagina assim a cor que a Valderiza ia ficar. Imagina a Vanilda, uns meio roxo, também misturado, azul com vermelho. Será que era bom para nós? Será que nós estamos preparados para saber de certas coisas? Será que essas vantagens, esses comportamentos de facilidades nos dariam progresso ou atraso? Vamos na resposta. Chico Xavier disse assim: Emmanuel sempre nos informa que cabe a todos nós formular os mais ardentes votos para que a ciência no mundo atinja essa realização. Olha que bacana. No Pinga Fogo, pessoal, vocês podem notar que a relação entre Chico Xavier e Emmanuel é muito bonita. Momentos antes dele entrar, o Chico estava nervoso, ele nem queria ir se apresentar num programa de TV. Era uma responsabilidade, pessoas se indagando, questionando. Hoje o Espiritismo é uma religião que muitas pessoas questionam bastante, acham que nós fazemos trabalhos de casamento, de separação. Imagina assim, o bombardeio que viria através do Chico. E ele estava lá e ele faz uma prece pedindo à mãe dele que pudesse estar presente. Falou: mamãe, poderia estar comigo? Estou receoso, estou com medo, não poderia me acompanhar? E o Emmanuel fala assim: eu vou estar lá com você, Chico. O Emmanuel que responde. Ele fala assim: disso eu nunca tive dúvida, meu amigo. Esse é o nosso anjo da guarda. Mas que adianta ter um amigo do lado que você não fala com ele? De que serve uma pessoa inteligente, que te ama, sábia, mas que está cortada a comunicação que você tem? Todos nós aqui temos um espírito protetor. Quando eu saí do catolicismo e vim para o espiritismo, eu torcia para alguns conceitos não serem mudados. E a história do anjo da guarda foi uma que me alegrou muito saber que continuava. Porque eu sempre conversava, sem ter resposta direta, com o meu anjo da guarda. Eu orava para ele, eu pedia para ele, porque eu tive um livrinho chamado Oração da Criança. Eu devia ter uns 8 a 10 anos de idade quando ganhei esse livrinho. E eu li lá que devia conversar com o anjo da guarda. E era tão fácil, tão gostoso. Falava com ele, pedia as coisas, pedia orientação, pedia para ele dar resposta na matemática, na prova. Ele nunca deu. Eu sempre pedi, nunca falou. Mas me orientava para estudar mais. Então, essa comunicação é que não pode ser perdida jamais. Olha só que interessante.
Quando o Emmanuel então fala que ele faz os mais ardentes votos para que isso se realize, ele não afirma que será possível. Ele fala que a ciência deve buscar ser possível. Porque muitas vezes a descoberta de um antibiótico foi descoberta sem estar procurando especificamente aquele remédio. Estava procurando uma solução para uma coisa e encontrou outra. O próprio Thomas Alva Edison, que descobre e inventa a lâmpada, ele não estava em si buscando inventar a lâmpada. Ele queria ver a frequência de um filamento, o que acontecia através do som. Que quanto mais esticado, quanto mais a vibração era mais aguda, era maior. Vocês podem perceber, numa corda de um violão, tinha aí um músico ensaiando, quanto mais ele aperta aquela corda, o tom vai subindo. Ele começou a dar tanta atenção que começava o filamento a vibrar de uma tal maneira que ele pegava fogo. E ele percebia que esse filamento pegava fogo porque ele tinha uma reação com oxigênio. Então ele falou, bom, então eu vou colocar uma cúpula aqui sem oxigênio dentro, de vidro, para que esse negócio possa ir além do que eu estou querendo. E de repente ele começa a perceber que do som começou a produzir uma iluminação. E ele então descobre a lâmpada sem estar pensando. É isso que eu acho que o Emmanuel está falando. Acho que a ciência deve procurar. Porque vejam bem, se ele fala que não é possível de cara, então a gente não busca. E deixa de aprender tudo aquilo que tem que aprender enquanto está buscando. Quando a gente está buscando algo e está pesquisando, as partes que dão errado também ajudam demais a entender por que deu errado, onde eu errei o caminho, o que eu devo fazer. Então, ele convida toda a ciência a buscar a possibilidade de se conversar, de se ver espíritos eletronicamente. Agora ele continua. Até agora, o problema da comunicação entre os vivos no plano físico e os vivos além da Terra, bonita resposta. A gente não deve falar que o nosso ente querido está morto, porque nunca a gente vai estar morto. Deus não dá com uma mão e tira com a outra. Esse é pensamento humano. Deus dá a vida e nunca mais tira. Ora estamos vivos encarnados, ora estamos vivos desencarnados. E quase sempre, quando estamos encarnados, somos chamados de mortos-vivos. Castro Alves escreveu isso através de Chico Xavier. Maria Dolores escreveu isso. Castro Alves fala assim: mas em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. Quer dizer, você está vivo e está mais morto do que está tão iludido, achando que a vida acabou, achando que a vida é assim. E nós somos os mortos para eles. Porque estamos mortos para a realidade. O que será que Jesus quer dizer quando ele fala: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância? Ué, dá para dar mais vida para a gente? Não dá, já estou vivo, já estou aqui. Claro que dá, clareza, entendimento. É por isso que a clareza e o entendimento vai diminuir a dor do sofrimento quando alguém morrer. Eu conheço mães que já devolveram seus filhos ao mundo espiritual. A Célia Diniz, por exemplo, que esteve em casa, fiz um podcast com ela, que devolveu 2 filhos ao mundo espiritual. É uma dor que eu não imagino. Alguma mãe aqui já perdeu um filho? Algum pai? Ninguém aqui? Maravilha, pessoal. Tomara que a gente não perca. Eu peço a Deus todos os dias que eu desencarne primeiro que o Henrique, depois de vocês. Mas que o Henrique tem que ser primeiro, porque, puxa, agora eu fiquei pensando, será que quando um filho desencarna, a mãe sofre aqui? Mas quando a mãe desencarna, será que ela não sofre lá de saudade? Se ela continua viva? Mas é um pensamento que é assim, talvez a desinformação seja ruim em qualquer lugar que a gente encontre. Então ele diz, que os vivos do plano físico e os vivos além da Terra têm se verificado através... Então, até agora, o problema da comunicação entre os vivos do plano físico e os vivos além da Terra tem se verificado somente através dos processos mediúnicos com o emprego da própria criatura humana na condição do veículo mediúnico. Até agora, então, segundo o Chico Xavier falou, isso foi em 71, não sei, acho que não mudou até nada, nunca se encontrou assim essa evidência. Só se é possível a comunicação com espíritos através de uma pessoa que é chamada de médium ostensivo. E se vocês quiserem uma comunicação, pessoal, eu
vou pedir algo a vocês. Vai atrás de um médium que não cobre nada, que não fica fazendo também um monte de pedido, que não fica querendo vender livro adoidado. O médium naquela hora, mas um médium não pode escrever o livro? Pode. No dia do lançamento do livro ele vende, ele põe em banner, ele faz a promoção, ele dá autógrafo. No dia da comunicação, da carta psicografada, daquela mamãe que veio sofrendo, não faz ela pensar que se ela comprar o livro não tem mais chance de receber. Não faz ela pensar que ela comprando está retribuindo para o trabalho. Não venda nada. Fuja deste médium. Eu tenho um nome a indicar, Orlando Noronha Carneiro. O Orlando, eu confio que é real, é limpo, ele se pousa em casa, eu vejo toda a preparação dele como é, o que ele tem anotado, é limpo e honesto. Mas não confie muito no médium que pede demais informação também. Nós não estamos sendo transmitidos, está gravado, mas acho que não está ao vivo. Vamos fazer o seguinte, fala que eu falei para Jesus caso DBO. O quê? Quando você for conversar com um médium e ele começar a pedir coisa, minta para ele. Eu vou lançar uma campanha, minta para o médium que pede informação. Por quê? Porque ele não precisa dessa informação. Vamos imaginar que eu vou pedir uma informação, uma carta psicografada, e o médium começa a perguntar um monte de coisa. Qual é o nome da pessoa? E eu falo. Qual é a profissão dela? E eu falo. Como que ela morreu? E eu falo. Certinho. Vocês têm lembranças? Nossa, tem lembranças quando eu brincava, que a gente lia a Bíblia junto, andava de bicicleta, não sei o quê. E vem uma carta falando isso. Eu não confio, meu. Eu falo, não me chamou do apelido, falou o que eu falei, estou com a mesma dorzinha ainda, com a mesma dúvida. Agora imagina assim, fala, como é que chama sua mãe? Ela chama Neide. Eu falo, ela chama Maria. Isso é o pai, ele chama Euri, ele chama Paulo. Você tem irmão? Eu não tenho irmão, tenho uma irmã. Eu tenho um irmão, Renato. Tenho uma irmã, ela chama Vanilda. Eu minto tudo para o médium. E vem um espírito verdadeiro falar comigo. Pensa se eu recebo uma carta assim: filho, mamãe morreu, mas não trocou de nome. Mamãe não chama Maria, mamãe chama Neide. Mas eu sei da sua intenção. E aliás, o papai que não é Paulo, que é Euri, também está aqui dizendo que a sua irmã não é irmã, é irmão, Renato. Pronto, pessoal. Eu falo, caramba, está aí. A carta está aqui, é ele mesmo. E eu já vi, não vou falar o nome, não aqui, mas se você quiser depois eu falo quem é o médium. Que delícia falar isso. Que um bendito lá inventou a mentira e recebeu a carta mentirosa. O pai chamava o nome que não existia. Ele recebe a carta do irmão que nem tinha desencarnado. E é por isso, pessoal, é por isso que essas e outras, que a doutrina espírita às vezes vira chacota na boca de protestante, de católico, como médiuns de cura que tinham relação com as meninas, como cartas psicografadas desse. O Eurípides, filho adotivo do Chico Xavier, eu tenho uma amizade boa com ele, muito bacana. Eu vou lá na casa dele, ele não abre aos domingos, mas eu vou só de domingo porque eu quero entrar na casa vazia do Chico. Sento na cama lá, fico lá, maravilhoso. Ele fala, Tato, o papai, que é o Chico, antes de desencarnar já estava dando comunicação. Tinha mérito trazendo a comunicação do Chico Xavier sem o Chico ter morrido. E fala a verdade, pessoal, é esquisito, não é? Os atores de novela, os famosos, terem tanta preferência assim, quando o quesito é trazer uma comunicação mediúnica. O Gugu trouxe umas 18 cartas, aquele que morreu da novela no Rio, lá no Rio São Francisco, trouxe carta, e o Zezinho da Quitanda não traz carta para a mãe dele. Isso é popularidade do médium, é vaidade, é aqui que eles nos pegam. Pode até ser que seja um espírito, e é real, ele está falando que é o nome daquele, o espírito está falando, tem um espírito ali, não é uma fraude, é uma mistificação, mas o médium está tão vaidoso que acredita. O Richard Simonetti contou uma vez para a gente, até em palestra, que houve um médium que disse que estava recebendo um livro de Allan Kardec.
Nossa Senhora, né? Pô, o Kardec vai escrever. O que falta para o Kardec ter falado? Falta a gente estudar. Mas vamos ver. Vamos ver qual é o livro. Ele queria que a FEB publicasse. O Richard falou, amigo, não é o Kardec. Tem um monte de coisas antidoutrinárias aqui. Se você realmente recebeu, é uma mistificação. Não vá além. Não, você está louco, você não quer porque você não recebe ninguém. Você não outro que não é o Kardec. Esse aqui não é Allan Kardec. Olha como é que ele afirma. É uma atualização, não sei o quê. A FEB recusou a divulgação. Pois ele bancou uma editora para divulgar. O que aconteceu? Fiasco total. Ninguém acredita, vira chacota, o médico fica desmoralizado. É o que o Espírito quer. Ele quer que você faça papel de bobo quando você se entrega pela vaidade. E é na vaidade que ele nos pega, é no orgulho. A obsessão simples, tudo bem, todo mundo tem o seu obsessor de estimação. Mas passar para fascinação é quando você está tão vaidoso que ele fala, esse grupo mediúnico é fraco para você. Você tem que sair desse grupo, você tem que ir em outro lugar. E você então começa a buscar coisas que não estão no teu livro para você cair. Pessoal, se há algum médium aqui de psicografia, Rodrigues, pode falar que eu falei para eles. E você começar a receber uma psicografia e no final fala, assina aí, Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Fala, não, dá outro nome, esse eu não vou escrever. Não precisa ter esse nome. O conteúdo da carta desse nível de espírito já se fala por si só. Vamos colocar Zezinho da Quitanda? Não, então eu não vou, esse eu não vou. Se escrever Jesus de Nazaré, Emmanuel, Allan Kardec, André Luiz, não caia nessa. Até porque o Allan Kardec fala, o conteúdo, o teor da carta que é o que manda. Então se eu minto para o médium, mas ele me traz uma informação, nem precisa assinar o nome embaixo, eu já sei quem é. É essa a informação, é isso que o Chico Xavier está tentando responder e nos explicando. E olha só que lindo. Então só dá para ser através do médium. Mas esperemos que coletivamente sejamos merecedores de uma realização tão alta. Porque quando pudermos espraiar a convicção da imortalidade da alma, sem o concurso deficiente de criaturas humanas. Tem tanto sentido nessas palavras. Pessoal, no livro dos médiuns pergunta assim, qual seria o médium perfeito? Kardec pergunta. Ele responde, perfeito? Médium perfeito? Eu falei, ele vai falar que é o Chico Xavier. Mas o Chico Xavier já não tinha nascido ainda, ou se era o próprio Kardec, mas quem que é? Ele fala, perfeição não é uma palavra bem aplicada ao vosso mundo. Podemos dizer, médiuns menos enganados. Porque os espíritos, pessoal, que nos rodeiam, são como nós, eles mentem. E eu estou falando para vocês mentirem, somente para o médium de psicografia. E se isso der problema? Eu já falei com Jesus, estou falando agora publicamente. Vai cair sobre mim essa culpa. Eu pedi para vocês mentirem, somente para o médium de psicografia. Não é para a esposa, não é para o filho, não é para a mãe. Esse eu não vou assumir essa responsabilidade. Mas para o médium, a intenção é limpa. Porque não precisa que você identifique as informações que o médium tem que ter. Aliás, o médium nem tem que ter. Ele tem só que filtrar. O Chico Xavier, perguntei ao Eurípides, eu confirmei, viu o bloquinho dele lá, era assim, nome seu, até para um cadastro, nome do desencarnado e data da morte. Tipo assim, Maria, meu nome, 24 de outubro de 1973. Era só isso que ele pegava. E ele não tinha nem acesso a isso. E traziam cartas limpas, encorajadoras, porque aí você volta para casa e alivia essa dor. Então ele diz que espera que um dia se consiga, porque quando isso se espalhar nessa convicção da imortalidade da alma, sem o concurso deficiente de criaturas humanas, como eu mesmo tenho tido a tarefa de entrar em comunicação com amigos desencarnados, absolutamente com profundo demérito de minha parte, quando nós chegamos a essa condição de conquistarmos esse processo de comunicação com fatores da ciência,
Naturalmente, a sobrevivência do espírito trará um novo sentido à civilização cristã do mundo. Imagina quando o cientista estiver procurando uma coisa e encontrar colônia no nosso lar, quando eles perceberem que é possível, através de uma comunicação mediúnica, eletronicamente, imagina o choque que o cientista vai ter. Nossa, continuou, a vida continuou. Através das provas que eles mesmos vão construir, vai ser uma mudança para a civilização cristã, o Chico falou. Mas por que então que não vem agora? Porque não é hora de vir, pessoal. Não é hora de vir. Eu estive em Rio Preto, lá no Centro Espírita Jerônimo Mendonça, onde tem o trabalho de mediunidade de cura com o Serginho, Sérgio Xerxes Júnior, o nome mais complicado de falar no mundo, Sérgio Xerxes Júnior, e ele faz um trabalho muito honesto, não se cobra um centavo, doa alimentos de uma sopa, você pode almoçar lá, eles dão os medicamentos, atendem gratuitamente, não pedem nada, não vendem nada, não interessa. Ali me parece interessante. E ali, o Dr. Ludwig, que é o médico que ele recebe, falou uma coisa muito verdadeira. Eles estavam discutindo a possibilidade de se pedir uma doação, um valor simbólico de entrada, R$2 por pessoa, R$5 que fosse, somente para a manutenção do centro, que realmente tem gasto. Vocês acham que essa energia elétrica alguém vai ter que pagar? A limpeza desse salão tão organizado, as luzes, tudo isso tem custo. Alguém tem que pagar. Então eles pediram, poxa, quem sabe? O Dr. Ludwig não falou nada, até elas nem estavam mediunicamente. Numa próxima reunião, o Dr. Ludwig dá um recado ao grupo. Ele fala, eu notei que vocês estão empenhados em arrecadar algum dinheiro para gastos do trabalho, mas vamos fazer o seguinte, se vocês por si só não estão conseguindo manter o trabalho, se nosso recurso de ser sócio, de doar, de fazer alguma coisa por nós mesmos, de vender pizza, qualquer coisa por nós mesmos, o trabalho não estiver conseguindo fazer, me avisem que se encerra o trabalho. Acabou, não tem mais. Aí vocês não precisam gastar dinheiro. Olha que firmeza, olha que confiança que me dá algo assim. Essa confiança, o Chico falou, vai chegar um dia que nós vamos merecer essa certeza. Por enquanto não temos esse merecimento. E o Dr. Ludwig falou, por isso que eu falei, que muitas pessoas não são curadas lá. Muitos são, muitos não são. E ele fala, por que então não se cura a AIDS, se cura o câncer, se ajuda na descoberta da vacina, que foi tão urgente na Covid, deu tanta consequência negativa para muitos, feita assim de última hora. Ele falou, porque essas doenças são muito essenciais à humanidade, muito necessárias, pessoal, de se ter. E se tudo está amparado por Deus, não chegou a hora, não chegou. Eu adoraria poder receber comunicação do mundo espiritual por e-mail, por alguma coisa, mas ainda não se tem esse preparo. Por quê? Porque numa palestra que até a Van comentou, pô, se você fosse fazer aquela palestra, também era muito bacana. Tem um momento que Allan Kardec fala que se os espíritos começassem a fazer coisas por nós, coisas físicas, nós não abaixaríamos mais para pegar os objetos que caem no chão. Cai uma folha de papel, pega para mim. Os músculos, Allan Kardec fala assim, os músculos do corpo humano se atrofiariam, porque nós não faríamos mais esforço algum. Os remédios, por exemplo, para concentração, tipo Vinvance, Ritalina, foram desenvolvidos para quem tem déficit de concentração, mas são mais usados por quem não tem, para facilidade de memorização, para ficar acordado, para esse tipo de coisa. Há uma tecnologia que chama exoesqueleto, que foi desenvolvida para os soldados ou para pessoas que têm problema na perna, que não conseguem andar, está numa cadeira de roda. Eles andariam mecanicamente, é como se sua perna ficasse apoiada num robô e ele leva você para lá e para cá. Era para feita só para essas pessoas, mas está sendo mais utilizado para pessoas que não precisam do quê? Por quê? Porque a gente é a lei do menor esforço. A gente precisa da lei do trabalho ainda, que antecede a lei do progresso. E graças a Deus essa lei é tão presente. Todos vocês hoje só para estarem aqui assistindo, tiveram que ter dormido bem ontem à noite,
Para isso tiveram que ter uma cama gostosa, uma noite boa de sono, ter se alimentado já umas 3 ou 4 vezes hoje, ter se protegido do frio, ter uma roupa para usar, ter um remédio para tomar para manter. Se não tivesse tomado esse cuidado com o corpo físico, nem conseguiria estar aqui. Essa é a lei que a gente não ainda respeita. Então ele conclui assim, naturalmente a sobrevivência do espírito traria um novo sentido à civilização cristã no mundo, compreendendo-se que o nosso Divino Mestre nos deu a lição da imortalidade com a sua própria ressurreição, mostrando então que Jesus já deu essa lição quando ele ressuscita. Não há tempo, mas o ressuscitar não é como muitos contam, que o mesmo corpo que volta, Jesus volta de corpo em espírito, pessoal. Tanto que na Bíblia está escrito assim, as janelas e as portas estavam fechadas e o Mestre pôs-se entre nós. Por que ele fala que as janelas e as portas estavam fechadas? Ele não entrou pela porta, é como se Jesus se materializasse aqui agora, mesmo que a porta fechada, ninguém viu ele passando. Então ele já deu a prova da imortalidade da alma, mas a gente não acredita. Então vem os médiuns, vem o trabalho mediúnico, e a gente não acredita, acha que não quer, não vai fazer. Até que estejamos maduros, não poderemos ser colhidos. E olha só que bacana, Allan Kardec fala no livro dos médiuns, um livro que ninguém estuda, porque a gente só estuda o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E também não estuda nem a Gênesis, nem o céu e o inferno. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência do Espírito ou dos Espíritos, é por esse fato médium. Todo aquele. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então você fala, nossa, aquele homem é tão bom, tem mediunidade porque é bom. Não, pode ser que o Hitler tivesse mediunidade, pode ser que nós tenhamos mediunidade, e a moral não depende, é uma característica do corpo físico. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem nenhum rudimento, é muito raro. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se classificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Kardec fala que todos somos médiuns, mas alguns, vamos chamar de médiuns, aqueles que têm uma sensibilidade mais aguçada, como Chico Xavier, que via as pessoas, que escrevia cartas particulares, que tem a mediunidade na sua faculdade em algum grau ali. Eu sei que vocês, alguns aqui, desde pequenos já se perceberam médiuns, sentem umas alterações de humor muito intensas. O próprio Divaldo falava que ele percebeu que ele era médium, porque ele tinha alterações de humor muito rápidas. Ele falava, eu ia num casamento e ficava mais feliz que a noiva. Eu ia num velório e ficava mais triste que a viúva. Eu, poxa, por que eu oscilava tanto? Ele captava pela mediunidade essas nuances. E que muitos de vocês captam. Mas existe aqueles como eu, que não têm a mediunidade ostensiva. E não tendo a ostensiva, pensa que não recebe comunicação. Pensa que não é influenciado. E é tão importante, pessoal, na parte prática da palestra, que nós tenhamos esse estreitamento com o anjo da guarda. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto que é assim, as preces que são dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos protetores, porque a eles está incumbido o trabalho de vos atender. Olha só que legal. Então, se eu falo diretamente com Deus e com Jesus, e vocês podem falar com quem quiserem, meu Deus, meu Pai, o seu anjo agora fala, oi meu irmão, o que foi que você está precisando? É porque é até um estágio para ele, é graduação para ele. Ele está participando desse estudo como um monitor, preparando-se para um nível mais alto. Todos nós seremos anjos da guarda um dia, por enquanto não podemos, porque nós nos inflamamos de ódio. Anjo da guarda, ele quer pôr pano quente, ele quer separar a briga, ele não quer estimular outra a ir no carro, pegar o cacetete e voltar para o bar. Muitas vezes você fala, nossa, o rapaz mexeu com a minha esposa, ou naquelas notícias policiais, né?
Foi lá, pegou um revólver, pegou um canivete, foi lá e esfaqueou o outro. Não ouviu o anjo da guarda de nenhum. Não tinha um estreito de comunicação. E as preces, diz no livro do Evangelho, que são dirigidas diretamente aos anjos da guarda, são reportadas a Deus, porque nada acontece sem autorização do Pai. Então é importante que você tenha esse estreitamento. E uma coisa é verdadeira, pessoal, que nós vamos encerrar lendo isso aqui. Vocês vão desencarnar, saibam disso. Não é meu desejo, mas vai morrer. E se um dia você acordou na sua casa, deu bom dia para a mãe, para o pai, para o irmão, para a esposa, ninguém respondeu. Você chegou, o que vai ter de comida hoje? Nada. Colocaram 3 pratos e cada um sentou na frente do prato e não tem prato para você. Acho que você morreu, cara. Cuidado, porque você deve ter desencarnado e nem percebeu. Tão natural assim, mais do que isso até. A ponto do Divaldo Pereira Franco falar para Joana: Joana, como que eu vou saber quando que eu desencarnei? Sendo que eu vejo você, para mim não vai mudar nada. Falou: Divaldo, a hora que você acordar, tenta abrir a janela. Você conseguir abrir, você não morreu. De tão natural que é. Mas seria muito triste, muito ruim, se vocês desencarnassem, como eu também, e a gente só continuasse vendo encarnado. Não vê ninguém que venha ajudar. Está mais perdido. A Vanessa está aqui de prova, e quem participa de reunião mediúnica sabe. Às vezes você conversa com o espírito lá, que está preso na propriedade dele, não quer vender, não quer que aquelas pessoas fiquem lá, quer sair, ou não sabe o que está acontecendo, e você pergunta a data, está em 1931, 1940. Aí você fala: nossa, será que eu conto o ano que nós estamos ou não? Que dureza! No próprio livro Os Mensageiros, o André Luiz fala que ele ia entrar num lugar, e o Aniceto falou: André, você vai encontrar ali um senhor, que ele vai falar das propriedades dele, tá? Ele vai falar assim, se já conseguiu vender, que ele tem que negociar. Ele não sabe quem morreu, tá, André? Não vai contar nada para ele agora, vai só perturbar. Deixa que eu falo. Ele não fala nada, tá, André? Se você... E verdade, senhor, o que aconteceu? Eu preciso saber da minha propriedade. Nossa, que delícia, que delícia. Olha que ilusão, pessoal. Poxa, eu não queria que ninguém de nós passasse por essa perturbação de nem saber que morreu, não ver nada. No mesmo livro, se vocês lerem um momento, uma esposa, uma moça jovem havia morrido, e o namorado, o noivo, já havia morrido antes dela. E ele estava lá tentando falar com ela, tentando: ai, meu amor, está tudo bem, eu estou aqui com você. E ela: ai, meu Deus do céu, vai embora, Satanás, vai, assombração, sai daqui. Você vê alguém que morreu, você não quer, né? Vai embora, não sei o que. O Aniceto fala: amigo, vem cá. Você está assustando ela não está sabendo que morreu. Faz o seguinte, fica aqui quietinho, eu vou lá falar com ela, depois eu te encaminho junto com ela, tá bom? O rapaz fica atrás da maca ali. Ele falou: ô, minha irmã, tudo bem? Ai, doutor, estava tendo um pesadelo horrível, estava sonhando com meu noivo que morreu, não sei o que, achei que ele estava aqui. Não, tudo bem, né? Às vezes é uma coisa do hospital. Mas nós vamos transferir você então para esse hospital, tá bom? Você vai entrar ali. E fica tranquila, fica em paz, na hora certa você vai ter todas as informações, então você vai estar. Encaminha, pede para o rapaz ir atrás da maca. Poxa, pessoal, eu pedi para algumas pessoas, para meu pai, para minha mãe e para algum ou outro: quando eu desencarnar, mãe, vem me buscar, vem ficar comigo. Você acha que eu quero ver quem quando eu desencarnar? Eu pedi a Jesus, eu já vi que não vai dar. Eu já vi que pode tirar o cavalo da chuva, filho. Não mereço um mestre, não mereço. Até porque assim, você consegue olhar para o sol? Não consegue, então olha para o chão. Aí depois eu comecei a pedir Allan Kardec. Nossa, se vier minha mãe, se vier meu pai, já está bom demais da conta. E é isso que essa palestra quer pedir. Mesmo que vocês não sejam médiums ostensivos, eu gostaria muito que vocês vissem a morte, que é o que o Chico Xavier perguntou. Calma lá, não precisa ficar com raiva de mim, vocês já vão entender o que é esse ver a morte. Olha que coisa mais bonita, e que alguns depois, se puder testemunhar a favor, eu vou ficar muito feliz. Antes da sessão do Luiz Gonzaga, é o centro espírita que o Chico fundou lá, alguém comentava o desencarne de um parente, e o Chico lhe perguntou: ele desencarnou?
E aí, ele viu a morte? O que vocês acham que o Chico quer dizer com isso? Todos se entreolharam, sem saber o que responder. Perguntamos então ao Chico, meio curiosos: Chico, o que você quer dizer com ver a morte? Ele morreu. Respondeu-nos o bondoso médium: é saber, o enfermo, que vai morrer. É ter a consciência que está caminhando, que está partindo. Partirá assim, mais preparado para despertar na espiritualidade, sem outras ilusões. Falamos-nos do nosso querido progenitor, o pai desses rapazes, cujo decesso se dera dia 5 de maio de 1955, e que dias antes de partir para o além, tinha a intuição de sua morte, e recebeu serenamente a morte como vivera, vendo alguns dos familiares momentos antes de desencarnar. Alguém já presenciou isso aqui? Uma mãe, uma avó, um tio, o pai está desencarnando, está enfermo, e ele começa a ver pessoas que já morreram da família. Os materialistas falam: isso, agora enlouqueceu de vez. Chico Xavier falaria: agora sim ela está lúcida. Pessoal, fiquem felizes se vocês presenciarem alguém da família vendo pessoas que já morreram momentos antes dela morrer. É a comitiva de recepção que está chegando, ou que já está ali. Eu não vi, isso vou contar, a minha cunhada Ana Paula contou que o pai dela, a minha cunhada é cristã, mas é católica, ela falou que o pai dela começou a falar da mãe, que estava vendo a mãe, e começava a falar um pouco algumas coisas com a mãe, e desencarnou no dia seguinte. E uma outra me contou que uma senhora falava assim: ai, segura minha mão. Aí ficava assim com a mão, como se estivesse segurando a mão de alguém, só que era o vento. Aí eles saíam da sala, do quarto, do hospital, voltavam, mas estava lá assim, de mão dada com alguém. Para o Chico Xavier, isso é ver a morte. É o momento em que você começa a perceber que está passando para o lado de lá, e é irreversível. Não adianta rezar para não morrer, você vai só atrasar. Fique em paz, deixa que vá embora. Não cria essa teia de retenção, de amarra, que você impede da pessoa de desencarnar em paz. Só atrapalha. E essa frase é boa, muito ajuda quem não atrapalha. Você já ouviu a melhora da morte? A melhora da morte, a pessoa não consegue desencarnar, porque a família está aqui, e terço, e reza, e inário, e cântico, não sei o quê. Aí os espíritos vão lá, passes mediúnicos, melhoram, equilibra a pessoa. Aí ela acorda, fala alguma coisa com os familiares, eles falam: graças a Deus, Deus ouviu nossas preces. Vamos descansar um pouco, vamos para casa. Isso, vai para casa, filho, pode ir para casa, vai para casa. Vamos trabalhar, pessoal, vamos desencarnar agora. E desencarna a pessoa. Pessoal, tem uma frase de Paulo que serve bem para vocês aqui de Bitinga. Paulo Tarso falou para todos nós assim: dos outros eu espero qualquer coisa, mas de vocês, meus amados, eu já espero coisas melhores. Poxa vida, eu não posso pedir isso para um católico, fala a verdade. Eu não posso pedir isso para uma pessoa que acha que a vida vai acabar depois da morte. Para vocês eu posso. Colaborem com os desencarnados da família. Deus não vai te atender se você falar: eu queria que ele morresse. Não morre. Você não tem poder para isso, nem para mantê-lo, nem para matá-lo. O Chico Xavier falava: mães, lembre-se que antes de serem seus filhos, eles são filhos de Deus. E a medicina não é capaz de salvar quem precisa partir, ou não é capaz de matar quem precisa partir, e nem é capaz de salvar quem precisa ficar. Ela não consegue fazer isso. Nós não temos poder para isso. E aqui então a história encerra. Que tinha ido serenamente e viu pessoas que desencarnou. Sim, concluímos o Chico, terá sempre uma boa morte quem possuir uma consciência da morte, uma consciência boa, pura, sem remorsos de haver malbaratado a bênção do tempo. E ele fala: a pior coisa para o espírito desencarnado é a consciência do tempo perdido.
E ficamos a nos lembrar, dando razões ao querido Padre Germano, quando afirmava: é preciso viver bem, viver no bem, para morrer bem, ver a morte e ter um feliz despertar na espiritualidade. Um padre falando essa frase que eles lembraram. Nós não precisamos sofrer, pessoal, como sofremos quando a morte chega, porque senão era melhor não amar ninguém, porque não amando, não sofro. E se amo o mundo inteiro como a mim mesmo, imagina o sofrimento quando alguém morre e eu amo tanto. Só que esse sofrimento vem do despreparo, da não confiança e principalmente do desuso da mediunidade que temos, da possibilidade de ouvir uma informação, de encontrar no sonho, de viver uma realidade mesmo não estando na espiritualidade. E finalizando mesmo, tudo fechado agora, um pensamento de Augusto dos Anjos para você que está no Parnaso de Além Túmulo, sobre a morte. Augusto dos Anjos tinha uma característica de poesia escatológica, mórbida, falava com frieza na sua cara, tão diferente de Alta de Souza, outras pessoas. E ele está aqui reportando sobre a morte. Imagina um cenário, uma pessoa na cama, uma ferida grande no corpo, ou várias feridas, à beira da morte. E a gente só consegue enxergar a parte feia, a parte podre, a parte estragada, ou que está se estragando. E não consegue ver a vida surgindo dessa cena. Olha o que os anjos diz. Ei-lo o doente que se desengana, a úlcera enorme baba uma gosma escura, é o esqueleto que se descostura ao bote da gangrena soberana. Linfa, sangue e suor, empapa insana, na fusão miasmática sem cura, por sane e fel, no ventre da amargura cospe a podridão da casca humana. Última convulsão que desgoverna, e a morte chega brusca, horrenda, eterna, corre na goela hirta fino gume, e a alma ditosa nasce agora noutro nível, é um parto novo, e a vida imperecível desabrocha, como um lírio sobre o estrume. Lindíssima poesia. Nós, com os olhos de encarnados, só conseguimos enxergar o sofrimento, a dor, porque foi embora, porque me abandonou, e despreza o dom que Deus deu a cada filho, não ainda em equipamento eletrônico, mas a cada um de nós pela possibilidade de ver que nasce dali um parto novo, que é quando renascemos para o mundo espiritual. Eu gostaria muito de encontrar todos vocês no momento que eu desencarnar. Nossa, é sutil esse mesmo. Mas que vocês me vejam sim, e logo eu possa reconhecê-los com equilíbrio e perguntar para vocês: pessoal, para onde vamos agora? Muito obrigado, pessoal, que Jesus nos abençoe.